redação, depois eu trabalho ponto por ponto, parágrafo por parágrafo. Vamos lá. A violência contra a mulher no Brasil tem apresentado aumentos significativos nas últimas décadas. De acordo com o mapa da violência de 2012, o número de mortes por essa causa aumentou em 230% no período de 1980 a 2010. Além da física, o balanço de 2014 relatou cerca de 49% de outros tipos de violência contra a mulher, dentre esses a psicológica. Nesse âmbito, pode-se analisar que essa problemática persiste por ter raízes históricas e ideológicas. O Brasil ainda não conseguiu se desprender das amarras da sociedade patriarcal. Isso se dá porque, ainda no século XXI, existe uma espécie de determinismo biológico em relação às mulheres. Contrariando a célebre frase de Simone de Beauvoir, não se nasce mulher, torna-se mulher. A cultura brasileira, em grande parte, prega que o sexo feminino tem a função social de se submeter ao masculino, independente de seu convívio social, capaz de construir um ser como mulher livre. Dessa forma, os comportamentos violentos contra as mulheres são naturalizados, pois estavam dentro da construção social advinda da ditadura do patriarcado. Consequentemente, a punição para este tipo de agressão é dificultada pelos traços culturais existentes e assim a liberdade para o ato é aumentada. Além disso, já o estigma de machismo na sociedade brasileira. Isso ocorre porque a ideologia da superioridade do gênero masculino, em detrimento do feminino, reflete no cotidiano dos brasileiros. Nesse viés, as mulheres são objetificadas e vistas apenas como fonte de prazer para o homem, e são ensinadas desde cedo a se submeterem aos mesmos e a serem recatadas. Dessa maneira, constrói-se uma cultura do medo, na qual o sexo feminino tem medo de se expressar por estar sob a constante ameaça de sofrer violência físico-psicológica de seu progenitor ou companheiro. Por conseguinte, o número de casos de violência contra a mulher reportados às autoridades é baixíssimo, inclusive de reincidência. Pode-se perceber, portanto, que as raízes históricas e ideológicas brasileiras dificultam a erradicação da violência contra a mulher no nosso país. Para que essa erradicação seja possível, é necessário que as mídias deixem de utilizar sua capacidade de propagação de informação para promover a objetificação da mulher deixem de utilizar sua capacidade de propagação de informação, promovendo a objetificação da mulher, e passe a usá-la para difundir campanhas governamentais para a denúncia da agressão contra o sexo feminino. Ademais, é preciso que o Poder Legislativo crie um projeto de lei para aumentar a punição de agressores para que seja possível diminuir a reincidência. Quem sabe assim, o fim da violência contra a mulher deixe de ser uma utopia no Brasil. Gente, essa redação é uma redação, vamos supor, uma redação básica, uma redação lógica, uma redação que qualquer pessoa pode desenvolver. Eu acredito que a estudante que desenvolveu essa redação tem essa redação entre uma das melhores, mas ela não é a principal, vamos supor assim, a obra-prima dessa estudante. Por que eu digo isso? Porque essa redação tem todos os pontos básicos de uma redação. Por isso que ela vai servir de análise para a gente aqui agora. Vamos observar aqui. Quando a gente começa a nossa introdução, o interessante é a gente começar falando do assunto. Então, qual é o assunto que foi colocado lá em cima, né, que a gente viu lá em cima? Qual é o assunto desse tema do Enem de 2015? A violência. Então, vamos lá. A violência contra a mulher no Brasil tem apresentado aumentos significativos nas últimas décadas. Então, vejamos. Ela poderia ter começado falando sobre a violência, mas ela já quis entrar diretamente com a delimitação do tema. Isso é possível, professor? Tanto é que ela tirou 1000 na redação. Então, você pode começar o seu texto falando sobre a delimitação, falando sobre o assunto,
mas comece o seu texto com uma afirmativa. Tem gente que tem muito medo, muito drama, né? Muitos bloqueios na hora de começar uma introdução. Eu sempre digo o seguinte, comece com eu acho. Mas isso não significa que eu estou falando isso para vocês serem penalizados e tirarem uma nota baixa. Comece dizendo, por exemplo, eu acho que a violência contra a mulher no Brasil tem apresentado aumentos significativos nas últimas décadas. Quando você for passar essa redação para a sua folha-resposta, aí você corta o eu acho. Nós estamos muito acostumados a falar eu acho no dia a dia, eu acho para cima, eu acho para baixo, e esse eu acho já se tornou um gancho para a gente começar a falar qualquer coisa. Então assim, se você quiser começar falando eu acho, para você descobrir uma afirmativa plausível, comece colocando eu acho. Depois não esqueça de tirar isso antes de passar para a folha-resposta. Vamos lá. A afirmativa dela foi: a violência contra a mulher no Brasil tem apresentado aumentos significativos nas últimas décadas. Essa afirmativa é uma boa afirmativa porque ela trabalha a delimitação do tema, que é a violência contra a mulher, e além disso fala da problemática, que é a persistência. Ou seja, quando ela coloca aqui a frase aumentou, né, aumentos significativos, ela está trabalhando a problemática, né, aumentos significativos nas últimas décadas. Segundo ponto, segunda frase da redação, vamos ver o que ela colocou. De acordo com o mapa da violência de 2012, o número de mortes por essa causa aumentou em 230% no período de 1980 a 2010. Bom, gente, se nós estamos falando da persistência da violência contra a mulher, nós estamos falando de coisas, de pontos de vista estatísticos, de pontos de vista que podem ser vistos de um ponto de vista histórico ou de um ponto de vista atual. É claro que fica visível que a violência contra a mulher tem uma fonte histórica. Vocês vão observar que nas demais redações, a maioria dos alunos trabalhou essa violência da mulher de um ponto de vista histórico. Então, para que você possa trabalhar a problemática, né, que foi a segunda parte da sua introdução, a segunda frase que você trabalha na sua introdução, ela tentou explicar, ou ela tentou dar uma introdução de como conclui-se que esses aumentos, de onde vem essa ideia de que há aumentos significativos ou da persistência da violência. Então vamos lá, de acordo com o mapa da violência de 2012, o número de mortes por essa causa aumentou de 230% no período de 1980 a 2010. Então essa aluna, ela não usou uma referência de um célebre pensador para iniciar sua introdução, mas ela se aproveitou de dados estatísticos, né, do mapa da violência, que pode ser também, eu creio que foi do texto norteador lá do Enem. Então ela pegou esses dados, né, e colocou aí, olha, de 2010 para 2012, a violência mostrou que teve saltos. Então essa é uma forma de você começar a introduzir também de você começar a introduzir a sua problemática. Então veja bem, eu tenho a violência contra a mulher, ela aumentou. O que é que prova isso? Prova os dados estatísticos de 2010 a 2012. Né? Aumentou em tantos por cento. Qual a consequência? Vejamos. Ponto de continuação. Além da física, o balanço de 2014 relatou cerca de 42% de outros tipos de violência contra a mulher, dentre esses a psicológica. Quando ela aponta a questão psicológica, meus queridos, ela não está apontando essa margem, né, de violência psicológica só por falar. Porque se ela coloca a violência psicológica, que é uma das violências cometidas contra a mulher, só por colocar aqui na introdução e não vai desenvolver no seu desenvolvimento e na sua conclusão, meus queridos, ela seria despontuada. Então, essa observação que ela faz aqui da violência psicológica, vocês vão observar lá no desenvolvimento que ela é proposital. Né? Então, assim, a violência contra a mulher, ela tem aumentado por X e por Y, e o que acontece, tem aquela violência lá contra a mulher que é a psicológica. Esse gancho aí é para ela poder dizer lá embaixo que a violência contra a mulher,
ela tem aumentado e se tornado persistente justamente por essa agressão psicológica. Porque se existe uma agressão psicológica, dificilmente a mulher vai se sentir tranquila para chegar às autoridades e passar a informação que ela está sendo agredida. Tá ok? Seguindo o ponto de continuação, nesse âmbito, pode-se analisar que essa problemática persiste por ter raízes históricas e ideológicas. Então vamos lá. Essa introdução é típica de qualquer tipo de redação dissertativa. Você começa com uma frase, desenvolve essa argumentação com dados estatísticos ou com um pensamento ou com alguma coisa ou com algum dado histórico e depois você fecha com a problemática. Ela falou da violência contra a mulher que aumentou, citou dados estatísticos que comprovem esse aumento, que não é uma história da carochinha, e foi lá e apontou que dentre essa violência cometida contra a mulher, existe uma violência muito grave, que é a violência psicológica, que vem de quê? De raízes históricas e ideológicas, criando essa problemática. Então, essa aluna julga que a violência contra a mulher, ela tem aumentado no país devido a quê? Um ponto de vista histórico e ideológico que faz as mulheres serem cativas aos homens de uma forma psicológica. Ok? Vamos para o desenvolvimento. O Brasil ainda não conseguiu se desprender das amarras da sociedade patriarcal. Bom, mais uma afirmativa. Então, assim, sempre que você for começar um parágrafo, sempre não, na maioria das vezes que você começar um parágrafo, tente começar por uma afirmativa. Então, o Brasil ainda não conseguiu se desprender das amarras da sociedade patriarcal. Se você deu uma afirmativa, você precisa justificar muitas vezes, né? Principalmente se for o desenvolvimento. Isso se dá porque, ainda no século XXI, aí você vai fazer um gancho histórico. Isso se dá porque, ainda no século XXI, existe uma espécie de determinismo biológico em relação às mulheres, contrariando a célebre frase, olha bem a citação, né? Pega uma citação importante, né, de Simone de Beauvoir, não se nasce mulher, torna-se mulher, e aí você vai dando aquele contexto histórico tal, para falar do assunto, né? Você vai tornando aquele assunto atraente, você consegue mostrar, né, que na sociedade existem pontos de vistas ligados a esse problema. Por isso que não consegue ser resolvido tão fácil, né? Veja bem, existe um ponto de vista que diz que a mulher ela depende do homem. Mas se a mulher depende do homem para ela ter uma independência, né? O que acontece? Se ela depende do homem, ela não é independente. Então, a mulher já é submissa a uma questão patriarcal, foi o que a aluna colocou, né? Então, isso traz algum problema? Sim. A mulher não consegue ser independente, porque na hora que ela tenta dar passos para essa liberdade, ela se esbarra no sexo masculino. E esse sexo masculino, ele facilita ou ele limita essa independência das mulheres? No ponto de vista que nós estamos trabalhando aqui, da violência contra a mulher, a maior parte das violências, dos tipos de violência cometidos contra a mulher, está ligada a essa questão de gênero. Então, por isso que a aluna trabalhou esse ponto de vista, né, onde tenta levar a sociedade a acreditar que a mulher é o gênero frágil que está submissa ao sexo masculino, como se não existisse igualdade entre homem e mulher. Ok? Então, esse primeiro parágrafo, né, da redação dela tentou mostrar, de um ponto de vista atual, a situação concreta. Como é que acontece essa violência contra a mulher? Como é que ela se instituiu na nossa sociedade? Qual é os pontos de vista? O que é que faz com que esse problema surja? Entende? Vocês precisam trabalhar isso na redação de vocês. Continuando, segundo parágrafo. Além disso, já há o estigma do machismo na sociedade brasileira. Veja que quando ela coloca além disso, ela acrescenta uma informação nova, mas essa informação nova ela não está descontextualizada. Ela está contextualizada com o parágrafo anterior.
Então, toda vez que vocês forem começar um novo parágrafo, comecem com novas informações, sigam o argumento de vocês, mas não deixem de manter essa contextualização com o que já foi dito. Ok? Segundo ponto de continuação. Isso ocorre porque a ideologia da superioridade do gênero masculino, em detrimento do feminino, reflete no cotidiano dos brasileiros. Nesse viés, as mulheres são objetificadas, deve ser que ela quis dizer que as mulheres são vistas como objeto, né, vista como fonte de prazer para o homem e são ensinadas desde cedo a se submeterem aos mesmos e a serem recatadas. Dessa maneira, constrói-se uma cultura do medo, na qual o sexo feminino tem medo de se expressar por estar sob a constante ameaça de sofrer violência física ou psicológica de seu progenitor, né, ou companheiro. Por conseguinte, o número de casos da violência contra a mulher reportados às autoridades é baixíssimo, inclusive de reincidência. Bom, quando a gente pega um problema desse, que é a violência contra a mulher, é claro, né, notório que a violência contra a mulher, no nosso país, tem um gancho histórico do machismo. Se você não trabalha isso na sua redação, e você foge do tema, você vai ser despontuado. É melhor você falar de uma coisa lógica, que está muito presente no nosso dia a dia, já está claro, descrevendo por que existe a problemática da violência contra a mulher, do que você trilhar outro caminho e você se perder. No caso dessa aluna, quando eu disse que foi uma redação básica, uma redação esperada, né, por conta disso, ela pegou o problema na sua lógica. Ó, existe a violência contra a mulher, isso é permitido porque o homem foi criado, a sociedade criou essa questão do machismo, então o homem não é, a mulher e o homem não tem pé de igualdade, o homem manda na mulher, o homem acha que a mulher é um objeto, o homem acha que pode fazer e acontecer, e tal, a mulher se sente diminuída, se sente inferior, não tem coragem de chegar nas autoridades, e quando isso acontece, são poucos os casos, e aí acontece que a reincidência aumenta. Né? A reincidência aumenta na prática, mas não aumenta no papel. Está dentro do esperado. Pode-se perceber, portanto, que as raízes históricas e ideológicas brasileiras dificultam a erradicação da violência contra a mulher no país. Isso é uma consequência. Né? Então você está dando uma entrada aí para a problemática. Você trabalhou a sua problemática, porque você falou isso na introdução, e você precisa, né, salientar isso no desenvolvimento. Né? Bom, já que os dados apontam assim, de um ponto de vista histórico, o que a gente conclui disso tudo? Né? Antes da gente ir para a conclusão final, pode-se perceber, portanto, que as raízes históricas e ideológicas brasileiras é o que tem dificultado a retificação da violência contra a mulher no país. Conclusão final. Aí você vai entrar com a sua proposta de intervenção. Para que essa erradicação seja possível, é necessário que as mídias deixem de utilizar de sua capacidade de propagação de informação, promovendo a mulher como objeto, e passe a usá-la para difundir campanhas governamentais para denúncia de agressão contra o sexo feminino. É ótima essa redação, sabe por quê? Nós temos muito medo hoje em dia de cairmos no senso comum quando falamos de propostas de intervenção, quando nós citamos o governo, quando nós citamos campanhas. Vejam aí que uma redação, né, que fala de campanhas, que fala de governo, não sofreu penalidade. Né? Ela não foi despontuada. Então, assim, você pode falar do governo, você pode falar de campanha, mas fuja do senso comum. Né? Tenha propriedade no que você vai dizer. Se isso ficar bem claro, imagina assim, você vai falar sobre essa problemática aí, e você diz assim, olha, infelizmente, né, você não vai colocar infelizmente, mas se infelizmente, conclui-se que a violência contra a mulher e essa objetivação do prazer da mulher está ligada às mídias sociais, né, não está ligada diretamente ao governo, mas ao governo e às mídias sociais, tem que haver um consenso. Então, ou seja, as mídias precisam deixar de passar a imagem da mulher como objeto, porque isso faz ela se tornar refém do sexo masculino, né, dificulta a erradicação, e também entrar, né, a questão governamental, a questão de campanhas
que venham trabalhar essa questão para que a denúncia contra a violência que as mulheres estão sofrendo, que essas denúncias cheguem a quem precisa chegar, que são a nossa justiça. Então, é necessário, sim, que haja uma mudança nas nossas mídias, que é onde veicula-se as informações, e uma mudança também das nossas campanhas, né? Que haja campanhas, né, que desmistifique ou que tire o medo das mulheres de que, se elas denunciarem, elas sofrerão violências maiores. Fechando a conclusão, ademais, é preciso que o Poder Legislativo crie um projeto de lei para aumentar a punição de agressores, para que seja possível diminuir a reincidência. Quem sabe assim o fim da violência contra a mulher deixe de ser uma utopia para o Brasil. Bom, ela fechou ela fechou no basicão, sabe? É aquela redação que ela atende ela atende a proposta do Enem de uma forma lógica, clara, de uma forma básica, sabe? É tipo assim, eu preciso de água, você vai lá e pega um copo de água e me dá. Foi isso que ela fez. Ela fez uma redação no estilo copo de água. Ela deu para a banca o que a banca queria. Então ela falou da violência contra a mulher, ela citou dados que comprovam o aumento da violência, ela mostrou que essa violência contra a mulher, ela cria uma problemática, porque para a gente erradicar a violência contra a mulher, a gente se esbarra num ponto de vista histórico. E esse ponto de vista histórico, né, do machismo, da mulher como objeto, se esbarra nas mídias, nas campanhas, na necessidade de intervenção do governo. Pronto, ela colocou tudo isso na redação dela e ela conseguiu chegar até o final mostrando que realmente a violência contra a mulher tem aumentado e para que ela seja diminuída, acabe de vez, é necessário de uma intervenção governamental e uma intervenção da mídia. Se você fizer a sua redação respeitando isso que eu acabei de dizer, você fazendo uma introdução legal, um desenvolvimento de 2 parágrafos, onde você possa trabalhar a delimitação do tema de um lado, a problemática do outro, e você fecha a sua conclusão trazendo uma intervenção que não fira os direitos humanos, né, que mostre aí, nem que seja de um ponto de vista claro, aquele logicão. Gente, violência contra a mulher, se você pega a mulher e trata ela como objeto diante de todo mundo vai querer fazer dela um objeto, e objeto tem gente que chuta, tem gente que bate, tem gente que estrupa o objeto. Então, se você tem a mídia a seu favor para trabalhar essa ideia de que a mulher é um objeto, consequentemente muitas pessoas vão tratar a mulher como objeto. Então, se você consegue fazer essa redação aí, nesse esqueminha aí, você vai atingir níveis maiores. Então, a nível de informação, essa redação atingiu a proposta do Enem. Vou colocar aqui, ponderar aqui 2 coisas. Vamos lá, a nível de introdução, que eu falei para vocês. 3 argumentos. Então, o primeiro argumento, você cita, você começa com uma afirmativa, você no segundo argumento, você delimita o seu tema, e no outro argumento da sua introdução, que são 3, né, você trabalha a problemática. Então tá aqui, a problemática. Aí você faz aqui o seu desenvolvimento, né, na primeira você trabalha a delimitação do tema, e no segundo parágrafo você trabalha a problemática, o que ela fez. No último parágrafo você faz a conclusão e não esquece de dar uma proposta de intervenção para a problemática. Tá ok? Não esqueçam que a redação precisa seguir uma linha tênue. O que isso quer dizer? Que você começa, você desenvolve e você termina. Se você coloca uma informação na sua introdução que você não vai desenvolver no desenvolvimento, nem na conclusão, meu querido, tira ela, erradifica, risca ela no seu rascunho, porque ela não deve entrar na sua redação. Se você citar Dilma na sua redação, se você citar qualquer governante, se você citar a Disney na sua redação, tome muito cuidado, porque você vai ter que desenvolver isso no seu desenvolvimento. Então, cuidado com a seleção das palavras, cuidado. Tem pessoas, por exemplo, que nessa redação usaram a Lei Maria da Penha, mas não falaram nada no desenvolvimento da Lei Maria da Penha.
falaram, xingaram os homens, falaram absurdos dos homens, sabe? Não trataram o ser agressor como um ser humano, né? Imagine aí, quantos homens não são agressivos, quantos homens não são violentos, e muitas mulheres, na hora de fazer essa redação, né, como era uma zona de conforto, esqueceram que o homem é um ser humano e aí violaram os direitos humanos. Então, assim, se você consegue trabalhar uma redação respeitando, né, o seu leitor, que pode ser um homem também, nesse caso, então você consegue fazer com que o leitor leia até o final a sua redação. Outro ponto aqui, ó, não esqueçam de colocar os conectivos. Para o seu texto ser um texto, uma dissertação, precisa que cada informação, cada frase no texto seja ligado. E não só as frases, mas também os parágrafos. Então aqui ela usou muitos elementos coesivos, como de acordo, ela utilizou além de, ela colocou nesse sentido, colocou aqui, isso se dá porque, veja, sempre entre vírgulas, contrariando, né, se é uma ideia de contraste, né, são informações que se contrariam, então contrariando, tal, outra coisa aqui também, além disso, e aí vai, não deixem de colocar elementos coesivos no texto de vocês. Não adianta vocês fazerem um texto coerente, um texto que seja claro, que todo mundo entenda, sabe? Que até eu, como leitor, eu pegue o seu texto e eu vou acrescentando informação que não está no texto, só porque o seu texto me fez viajar. Mas se o seu texto não tiver elementos coesivos que liguem essas informações no texto, você vai ser penalizado no ponto de vista da organização. Talvez você não seja penalizado nas ideias, mas na organização. Tá ok? Eu espero que essa redação do Enem de vocês seja uma das melhores dos anos anteriores de vocês, tá ok? Eu volto aqui no outro vídeo, porque para esse vídeo não ficar extenso. Espero que vocês tenham compreendido um pouco, né, sobre a dinâmica, de como trabalhar as informações. Né? Depois eu venho aqui para falar um pouco mais dos elementos coesivos, né? Mas a proposta é essa, né? No caso, esse vídeo ficou mais para falar sobre como trabalhar as ideias, né? Alguns pontos como esse, tá ok? Deixa um beijo, um abraço para vocês e vejo vocês no próximo vídeo. Então, galerinha, como prometido, tá aqui a redação.